Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o pastor Rodrigo, venerando. Estou passando para compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus. Nós vamos hoje refletir sobre um tema: deveis também lavar os pés uns dos outros, mas com uma observação: nem sempre lavar o pé do outro é suficiente. Meus amados, essa temática ela é extraída do nosso livro, A Ironia da Chamada. E não somente a ironia da chamada, como também Deus nos deu a oportunidade de estar escrevendo alguns outros temas que traz também reflexões interessantíssimas, como característica, a descaracterização do movimento pentecostal, identificando o bezerro de ouro nos altares evangélicos, um milagre na casa de Jairo, também a mulher samaritana, que está aqui, controvérsias do catolicismo romano no cristianismo, oratória sacra, essa daqui nós trabalhamos com pregadores, tanto a arte de pregar quanto também de interpretação de textos sagrados, temos também relacionamentos interpessoal, certo? E a temática desse vídeo ele é extraído então do livro A Ironia da Chamada. Porém, antes, meus amados, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, dá um ok aí, um joinha, toca no sininho, também comenta, deixa seu comentário, sua pergunta, sua argumentação dentro desse tema, pois juntos vamos estar crescendo na graça e no conhecimento. Voltando aqui para o tema desta oportunidade, ele está extraído de João capítulo 13, certo? Onde Jesus lava os pés dos apóstolos. Porém, antes, eu quero trazer aqui no nosso livro, na página 56, certo? Que o nosso desejo, disposição em servir ao próximo são a chave de nossa autoridade espiritual. Creio que estou falando para obreiros, obreiras, para irmãos, irmãs, que têm se dedicado aí em prol do reino de Deus, na obra de Deus. Então, o nosso serviço para o rei do reino, ele é feito debaixo da autoridade do Senhor. E uma das chaves desta autoridade, sem dúvida, está na disposição de servir ao próximo, certo? Na formação dos discípulos, olha que interessante, na formação dos discípulos, com os pensamentos e prática, na formação dos discípulos, Jesus ele procurou ensiná-los, dar exemplo no sentimento, como também o propósito do trabalho que condiciona a servir. Podemos observar isso em vários textos, entre eles Mateus capítulo 20, versículo 25 e 28, que está escrito: então Jesus chamando disse: sabei que os governadores do povo os dominam, e o que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirvais, Então Jesus ele vai dando esse ensinamento, como também dando exemplo, quando ele declara que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, tá certo? Então, o ministério cristão é uma vida de serviço, de servir o próximo. Como disse um adágio, aquele que não vive para servir, não serve para viver. Mas vamos lá para João capítulo 13, certo? Vamos ver algumas lições sobre aquele enredo onde Jesus lava os pés dos seus discípulos. No versículos 4 e 5, está assim, que ele deixa a posição de servidor, que é igual ao Senhor, certo? Para servir, que é igual a servo. E aqui justamente o que ele ensinou lá em Lucas 22, no seu versículo 27, ao dizer: pois quem é maior, quem está à mesa ou quem serve à mesa? Eu sou aquele que serve à mesa. Então, Jesus ele ensina isso, ele fala que aí agora ele dá um exemplo claro. No versículo 6 e 7 do capítulo 13 de João, olha que interessante, a lição
ele dá uma lição a um discípulo orgulhoso, certo? Pois você pode parar lá no texto. Por algumas circunstâncias, os discípulos gostavam, certo? Ou gastavam, né, suas energias discutindo, isto é, contendendo entre si sobre quem era maior. Está lá em Lucas 22, versículo 24, Lucas 9, versículo 46. No versículo 8 de João 13, Pedro então diz assim, Pedro ele não compreendeu, falou, Senhor, lava-me todo. Ele não compreendeu, ele não falou, não, você não vai lavar meu pé, né? Melhor você não vai lavar meu pé. Então Pedro ele não compreendeu a nobreza do servir. No versículo 9 ao 12, Jesus então revela o interior deles. Em seguida, no versículo 13 ao 17, Jesus aplica a lição aos seus discípulos ao dizer, vós me chama mestre e senhor. Aí ele vai afirmar, dizei bem, porque eu sou. Veja bem, o fato de Jesus estar como aquele que serve, ele não deixou de ser mestre e senhor. Então, servir não tira a tua posição, ao contrário, enobrece. No reino de Deus, servir não rebaixa, servir enobrece, autentifica a chamada daquele que tem chamada, tá certo? Então vamos lá. O que nós temos aí? Então Jesus ele vai dando estas lições, Jesus aplica a lição aos seus discípulos ao dizer, vós me chama mestre, Senhor, na verdade, eu sou, tá certo? Então vejam bem, queridos, depois Jesus vai dizer assim, eu sou mestre e Senhor, vos lavei os pés, deveis também vós lavar os pés um dos outros. É aí que entra aquela questão que lavar o pé nem sempre é suficiente. Por quê? A questão não é servir, apenas servir, mas como eu sirvo. Porque se eu não tiver excelência ao servir o próximo, eu falo, sou servo de Deus. Eu gosto muito lá de Romanos 16, quando Paulo vai escrever sobre fé, ele fala, serva da igreja. Então a questão não é apenas servir, mas como eu sirvo. Se você vai lavar o pé do outro e não medir a temperatura da água, se tiver frio pode resfriar o companheiro. E se tiver quente pode machucar, pode queimar, tá certo? Então servir não é suficiente, mas sim servir o próximo com excelência. Uma outra observação, o lavar os pés não é um ritual de culto, de missa, de celebração, não. Era a cultura da época. Quem que lavava os pés do convidado? Primeiro, quem tinha um pé lavado eram os convidados, pelo qual a casa entendia que ele era importante. Quem lavava geralmente era os escravos, né? A palavra servo, doulos, e Jesus então dá esse exemplo, que nós possamos aprender, né, a servir o outro. Servir não diminui ninguém, somente enobrece. Mas lembra, lavar o pé não é suficiente, mas sim como nós lavamos. Deus abençoe.